Saúde mental no ambiente de trabalho é o tema do Pensando Nisso de hoje. Com a pandemia, uma sobrecarga de atividades corporativas tem resultado em um adoecimento mental de muitos trabalhadores. Doenças como ansiedade e depressão têm se tornado cada vez mais frequentes entre os profissionais, em especial aos que trabalham de casa. É importante identificar quando o seu trabalho está prejudicando a sua saúde mental. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com a psicóloga Gabriela Lima. Gabriela, quais são as principais queixas dos trabalhadores atualmente? Ei, Andressa, tudo bem? Quando você me convidou para falar, um pouco a respeito da saúde mental do trabalhador, revisitei muitos dos casos que a gente atende no consultório. As doenças, que estão tendo maior procura no consultório, tem sido a ansiedade, e hoje a gente descreveria a ansiedade como a doença do século, Se no século passado a gente falou muito sobre a depressão, hoje a ansiedade ela vem arrastando multidões. E ao pensar na questão do trabalho, quantos são os sintomas, de ansiedade que as pessoas vêm reverberando no seu ambiente de trabalho. Então hoje eu diria que dentro das patologias a gente poderia dizer da depressão, da ansiedade, do estresse também, e diante disso tudo a síndrome de Burnout também, que é algo muito falado, e muito dito no consultório. A pandemia trouxe questões de instabilidade muito grandes. Não só financeiras, mas também de saúde mental. Medo de perder o emprego, desencadeando também rotinas de home office exaustivas. O quanto isso é prejudicial? Quais são os impactos na saúde mental do trabalhador? Anterior ao período de pandemia mesmo, as pessoas elas já vivenciavam rotinas de trabalho muito exaustivas, dificilmente você vê uma pessoa hoje que faz menos de 8 horas de trabalho diário. Pensando que 8 horas de trabalho diário, ela passa a maior parte do tempo dela com as pessoas dentro do trabalho, Pensando no mundo, em que as coisas elas estão vivenciando momentos de muita agitação, Que as pessoas elas têm que produzir o tempo todo, que as pessoas elas têm que dar resultado o tempo todo. A gente já vivenciava muito estresse mesmo. Inclusive, uma colega, uma amiga minha, defendeu a tese de mestrado dela falando sobre essa questão do estresse em profissionais da área da educação. E ela falava sobre na dissertação de mestrado dela, ela diz sobre essa rotina exaustiva do trabalho, ela diz sobre a sobrecarga dos profissionais da educação. E aí, passando um pouco para o que a gente vivencia hoje enquanto atualidade, para o momento que a gente está vivenciando hoje da pandemia, o sofrimento ele ainda é maior, As pessoas que já estavam acostumadas a sublimar todo esse ambiente de trabalho, a sublimar toda essa rotina exaustiva, elas tiveram que fazer do ambiente da casa delas o ambiente do trabalho. E aí, em que momento a pessoa ela é capaz de diferenciar minha casa, meu trabalho, minha vida pessoal, Tudo hoje está muito junto. Então, como que as pessoas elas têm dado conta de toda essa sobrecarga emocional? Dificilmente elas têm dado conta, sabe, Andressa? Dificilmente as pessoas têm dado conta. Elas estão cada vez mais adoecidas. Só que elas estão adoecidas num mundo que está cobrando cada vez mais. A proposta era que a gente parasse, A proposta era que a gente parasse, pelo contrário. A gente teve que, num movimento muito grande, dar significado a algo que a gente ainda não sabia. E é esse trabalho também. Porque se eu não ressignificar o trabalho, se eu não dar conta de acompanhar essa rotina exaustiva, eu fico para trás. E se eu ficar para trás, o sustento da minha família é o que está em jogo, Então ninguém quer perder o sustento da família. Gabriela, situações de estresse no trabalho são comuns. No entanto, existe um sinal vermelho de que esse estresse pode indicar alguma patologia. Quando que isso se dá? Pensando um pouco no que você está trazendo enquanto desencadeador desse processo de patologia, o estresse, ele talvez seja algo inerente ao ser humano. Em algum momento nós vamos vivenciar situações que nos deixam estressados, que nos deixam incomodados. Agora, quando se trata de um excesso, e aí eu vou revisitar Freud de novo, todo excesso esconde uma falta,
Quando se trata de um excesso, aí é a hora da gente ligar o pisca-alerta, né? Situações em que eu vivencio um trabalho muito turbulento, né? Em outra ocasião, a gente daria conta de sublimar, a gente daria conta de compreender, por que o trabalho tá assim, né? Eu ia pra minha casa, tomava um banho quente, descansava, conversava com meu companheiro, né? Brincava com os meus filhos. Hoje não. Eu vivencio hoje essa rotina dentro da minha casa. Então, todos os processos em que eu dava conta de sublimar esse trabalho, eles já não acontecem mais, né? E aí começa a ter uma rotina muito pesada, muito puxada. As noites de sono, elas não são suficientes para descansar, sabe? Um trabalho que a gente antes seguia CLT 8 horas por dia, hoje ele se tornou 12, 24, né? Porque já que você tá em casa, a obrigação é produzir, né? Você tá em casa, você tá fazendo o quê? Antes a gente largava às 18 e ia para casa descansar. Hoje às 18 é na nossa casa. Então, se eu tenho algo para cumprir e já deu 18 horas, eu não quero saber. Eu estou na minha casa, eu continuo produzindo, né? Uma agitação muito constante. As noites de sono, né? Concentração, por exemplo, é algo que a gente tem que estar atento o tempo todo, né? As pessoas, elas não dão conta mais de se concentrar em atividades que elas anteriormente davam. Esse estresse mesmo, as relações, sabe? Que as pessoas vivenciam o tempo todo. Elas já não dão conta mais de compreender essas relações. E isso se torna briga constante, sabe? Então, os sinais que eu diria para que as pessoas ficassem atentas aí as situações de possíveis patologias seriam essas, sabe? Essa agitação fora do cotidiano, esse sono que eu não consigo, uma alimentação desregrada, muitas pessoas estão desenvolvendo distúrbios alimentares, sabe? Decorrência da pandemia, sim, mas decorrência às vezes de uma agitação no trabalho, de escolhas que ela fez em função desse trabalho a vida toda e não parou para pensar. E aí às vezes a gente não quer falar. Quando a gente não fala, a gente engole. A ansiedade, ela é tida hoje como o mal do século, né? E ela se manifesta de diversas formas. Eu queria que você falasse um pouco como são esses sintomas desencadeados pelo ambiente de trabalho. Pensando assim um pouco a respeito dessa ansiedade e os sintomas que são desencadeados pelo ambiente de trabalho, a gente vai pensar a respeito do que eu trouxe no início, né? Essa falta e esse excesso. Então, a ansiedade, talvez ela se transforme nesse ambiente de trabalho na busca por essa falta e o excesso. O excesso em dar conta de tudo, o excesso talvez nas próprias relações que a gente não compreende. E aí você vai falando assim, não, mas esse é meu ambiente de trabalho, tá tudo bem, vai empurrando para debaixo do tapete, vai empurrando. A ansiedade, ela é natural e normal para qualquer ser humano. Em determinados momentos a gente vai se sentir ansioso. Estar aqui hoje com você me gera uma ansiedade. Só que ela não pode ser algo que me limita ou algo que passa a ser orgânico. E aí, quando a gente fala do orgânico, a gente fala de crises de ansiedade que são muito fortes, sabe? Que as pessoas hoje estão vivenciando com muita, muita força mesmo. São crises, por exemplo, de dores de cabeça muito fortes, sabe? São crises de choro incontrolável, que a pessoa ela não consegue compreender por que tá chorando, de irritação assim muito constante. Há relatos de pessoas que dizem assim, de crise de ansiedade similares a um infarto, para você ter ideia. Similares mesmo ao infarto, ela sente como se ela estivesse infartando, o coração ele acelera, ela tem uma taquicardia muito forte e ela não consegue se organizar, é como se ela estivesse sofrendo um infarto. Existe um estudo da psicologia que fala sobre fontes de sofrimento. Eu gostaria de saber quais são. Então, na verdade, não da psicologia propriamente dita, né? Hoje eu sou psicóloga, especialista em psicanálise, e a psicanálise e a psicologia são áreas, assim, diferentes e distintas. Quando a gente fala, assim, desse estudo, revisitei Freud, né? Que hoje aí, o meu olhar para as pessoas e a forma como eu atendo no consultório é da psicanálise. E aí, pensando um pouco nesse sofrimento, eu revisitei a história dele, um texto que ele escreveu. Ele chama Mal-Estar da Civilização e ele fala das fontes de sofrimento. São especificamente 3 fontes de sofrimento que Freud fala. E eu achei fantástico porque fez assim uma ligação com tudo isso que a gente vem dizendo, sabe? Dentro das 3 fontes de sofrimento que Freud fala, ele fala de uma fonte que é inerente, que são as fontes que a gente não consegue controlar, são os impactos da natureza, tempestades, uma pandemia e algo que a gente não consegue controlar, que está para além de nós.
Outra fonte de sofrimento do ser humano é o próprio envelhecimento, essa deterioração do corpo, sabe? O envelhecimento da pele, as marcas de expressão, tudo isso também nos gera muito sintoma. E pensando assim, como essa questão do último sofrimento que Freud fala aí nesse texto de Mal-Estar da Civilização, as relações interpessoais. Trazendo, sabe, Andressa, para o que a gente está falando hoje sobre essa questão de trabalho, se antes eu saía da minha casa e eu tinha toda uma equipe, né, eu tinha relacionamentos diferentes, eu sublimava, né, a frase aí que a gente repete o tempo todo, que as pessoas que trabalham conosco são parte da nossa família porque a gente passa a maior parte do tempo com essas pessoas. Então, se em algum momento você estava agitado em casa, aconteceu alguma situação, você ia para o trabalho, você não dava conta daquilo, sublimava, e as relações elas iam de certa forma, né, costurando tudo aquilo, e a gente dando outros significados. Hoje não. Hoje eu tô dentro da minha casa, eu briguei com meu namorado, eu tô dentro de casa com ele, eu briguei com meu filho, eu tô dentro de casa com ele, e eu não tenho nem tempo de elaborar aquela briga, eu já tô brigando de novo, e as situações vão acontecendo, né, no ambiente de trabalho, anterior à pandemia, pensando. As pessoas, elas estavam o tempo todo de frente umas com as outras. E quão triste é pensar, né, que se as empresas elas são feitas de pessoas, por que não cuidar destas pessoas? Por que não pensar que a saúde mental dessas pessoas é importante para a produtividade dessa empresa? É importante para que o processo ele aconteça de uma maneira mais linear, de uma maneira mais saudável para ambos os lados, né? Que é uma via de mão dupla. A empresa ela vai custear o salário do funcionário, em troca ela quer o trabalho dele para que ela tenha o retorno no final do mês. Gabriela, e para finalizar, eu queria saber como os gestores eles podem colaborar com a saúde mental dos seus trabalhadores. Hoje, Andressa, existem muitos programas, sabe, voltados à saúde mental do trabalhador. Ela tem sido discutida há muitos anos, né? As empresas já têm um olhar voltado para a saúde mental de todos os seus colaboradores. Existem aí programas dentro das empresas que conseguem avaliar, né, em algum momento se o trabalhador ele está tendo uma queda de produtividade por questões que diferem do ambiente de trabalho ou questões que são particulares. Só que é um olhar muito voltado para as pessoas, para os profissionais que conduzem esses processos, né, da área da psicologia, né, que tem um olhar voltado para além disso tudo só enquanto processo, né, quem compõe esse sujeito, o que compõe, né. Eu acho que hoje, pensando no cenário que a gente vive, né, os processos eles deixaram de acontecer. Você deixou de ver o funcionário todos os dias. E aí, em contrapartida, o cenário econômico mudou, você tem que produzir, você tem que continuar entregando, né? Os preços, eles subiram em tudo, então você tem que dar conta disso. E, ao mesmo tempo, você tem que repensar em ressignificar o seu negócio para ele não deixar de existir. Então, a saúde mental do trabalhador e a saúde mental desse gestor também. Tem que ser um olhar para o todo, né? Esse gestor, ele quer que essa empresa ela continue produzindo, essa empresa ela se mantenha no mercado atuante. Ele tem que pensar que ele tem que estar bem, porque aí ele é o sujeito que encabeça tudo isso, e a pessoa que está lá operacionalizando o trabalho para ele também tem que estar bem. Então é pensar em talvez desenvolver treinamentos, né, em possibilitar para esses funcionários aí os atendimentos na área da psicologia. Hoje nós trabalhamos muito na área da saúde, porque foi uma das áreas mais afetadas, né, nesse tempo de pandemia. E vi assim, muitos profissionais, sabe, Andressa, da área da saúde, negligenciando esse cuidado com a saúde mental. E foram dentro eu, Gabriela, me ouso a dizer que foram os que mais sofreram e sofrem até hoje. Muito obrigada, Gabriela, pela riqueza de informações. Siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal. Zug Conteúdo o tempo todo.